se a gente não avança. E 2026, mais uma oportunidade do setor trazer ciência, dados, pesquisas, resultados de pesquisas e avançarmos. Professor Zé Paulo, legado. Essa palavra define o senhor. A criação do Atalac, com a edição 2026 no Brasil, mostra um retrato dessa história contributiva para o nosso setor. Em nome da nossa entidade, o reconhecimento ao papel que o senhor tem tido na Atalac, na STAB, bem como em todo o setor sucroenergético brasileiro. Muito obrigado. Falando em legado, mais do que deixar a sua marca, é deixar seguidores. A nossa próxima convidada é uma seguidora eterna do senhor. Na academia nós chamamos a relação orientador-orientado de pai e filho. E o professor Zé Paulo tem vários filhos e filhas durante a sua carreira acadêmica, e eu chamo uma dessas filhas, que é a professora doutora Márcia Justino Rossini Mouton, a qual peço que se dirija aqui para a gente para fazer a apresentação. A professora Márcia é docente e pesquisadora da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Campus da Unesp de Jabuticabal, é também conselheira da nossa organização, da nossa sociedade, da STAB, e também tem atuado em usinas, em unidades agroindustriais, com foco na sua expertise, que é qualidade da matéria-prima, processos fermentativos, produção de cachaça e produção de açúcar. Se a professora Márcia é filha do professor Zé Paulo, eu sou filho da professora Márcia, porque eu fui orientado no mestrado e doutorado da professora Márcia. Então, aqui eu sou neto também do professor Zé Paulo, dentro da nossa árvore genealógica da ciência. Professora, prazer em recebê-la, fique à vontade para fazer a sua apresentação, a qual será Tecnologia BT, a ferramenta para potencializar a sua eficiência. Obrigado pelo aceite, palavra da senhora. Obrigada. Maravilha. Bom dia a todos. É uma alegria enorme ter a lembrança do nosso nome para compor esse seminário, e uma alegria muito grande em ver a FenaSucro tomar as proporções que ela está tomando, né? Graças a esse trabalho conjunto, como o Paulo lembrou, de vários de nós, porque muitos aparecemos aqui na frente, mas esse trabalho só é possível porque tem toda uma equipe por trás, que são vocês, colaboradores que participam o ano inteiro, por anos seguidos, de todo esse trabalho. É maravilhoso a gente poder ver os frutos que esse trabalho coletivo no setor tem proporcionado para cada um de nós. Eu agradeço muito por isso. E ao Zé Paulo, né, por ter ensinado, ele me ensinou a bater. Então, quando os alunos dizem que eu estou batendo, eu falo, eu tive um bom professor, viu? Aprendi a bater e hoje eu bato nos outros. Bom, hoje nós vamos ter oportunidade de fazer uma discussão muito importante e muito oportuna, exatamente em função das dificuldades que nós temos vivido no setor. E essas dificuldades aqui, elas serão relacionadas à qualidade da matéria-prima, mas nós vamos lembrar que essa matéria-prima produzida, ela entra na fábrica. Então, é muito importante que a gente analise esse contexto do ponto de vista agroindustrial, porque a cana que nós produzimos, ela tem um cliente, que é a fábrica. Então, nesse caso, o nosso cliente é a indústria. Esse slide, ele é um slide batido já, todo mundo conhece, né? Mas eu acho ele muito importante, pelo conteúdo dele. Por que eu preciso de matéria-prima de qualidade? Porque a indústria e o setor, a agroindustrialização, ela vai exatamente trabalhar com eficiência e rendimento. É aqui que nós vamos colocar exatamente todos os nossos objetivos, o produto do nosso trabalho. Então, veja, se a agroindústria trabalha com produto de qualidade, porque eu tenho o mercado me cobrando, eu tenho o mercado fazendo a discriminação de compra, e, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar com custo, como o Marcelo bem colocou aqui, o que nós vamos ter? Que o rendimento e a eficiência é a base do processo.
Ora, o que é o rendimento? É quanto a gente produz por unidade processada. E o que é a eficiência? É quanto a gente consegue transformar numa base teórica, para saber se a recuperação desse açúcar produzido na agrícola está sendo realizado pela fábrica. Então, quando a gente trabalha buscando a qualidade da matéria-prima, o que eu quero é isso. Eu quero recuperar tudo aquilo que nós já produzimos na agrícola, eu quero transformar isso em produto. E para que eu possa transformar isso em produto, nós vamos ver que a qualidade é um elemento básico. Só um minuto. A qualidade é um elemento básico. Então, até há pouco tempo, o que a gente falava? Nós falávamos basicamente em Brix e Pol, redutores e redutores totais, a pureza. Para a cana, no máximo, a gente avançava para a umidade e fibra e o ATR. Então, isso, até pouco tempo, era padrão de qualidade. Hoje, quando a gente fala em padrão de qualidade de matéria-prima, nós vamos observar que surgem outras avaliações que são importantes. Por quê? Porque, dependendo da qualidade da matéria-prima que eu estou produzindo, eu posso favorecer muito o processamento industrial ou não. Então, isso significa que ácidos orgânicos, fenóis, amido, destrana. Outra coisa, o tempo de processamento, o teor de impurezas. A gente saiu de um paradigma em que a gente queimava a cana e colhia uma matéria-prima com teor de impureza mineral e vegetal. E, a partir de determinado momento, nós passamos a colher essa cana mecanizada integralmente. E, por nosso desespero, a gente percebe que, apesar disso, Marcelo, sendo a operação mais cara, também é a operação que destrói a qualidade da matéria-prima, se ela não for bem conduzida. Então, o cuidado que nós tivemos por 12 meses com a cana, ela pode ser destruída em 40 minutos, quando eu realizo a colheita, se ela não for bem feita, pela agregação de impurezas minerais e vegetais. Então, nós vamos ver que impureza, hoje, é um dos pontos muito importantes do processo de produção com qualidade. E, além disso, nós vamos considerar as pragas. Pragas, doenças e outras adversidades que vão comprometer a qualidade da matéria-prima. Então, nesse sentido, a cultura da cana, ela tem a presença de vários insetos pragas e também de doenças que vão causar problemas na qualidade da matéria-prima. Qual é a consequência? Segundo o Thais Eiger, que é um pesquisador que nós todos estudamos, ela vai provocar os estresses, que são exatamente reações desvantajosas da planta por conta desse ataque. E qual é o problema? Que essa reação, ela acontece à custa de açúcar. E açúcar é o que nós queremos, porque a gente não gosta de cana, nós gostamos de sacarose, nós gostamos de açúcar. É por isso que nós estamos aqui reunidos, para produzir sacarose. Se amanhã tiver uma cultura que produz muita sacarose, a gente vai migrar rapidamente para ela. Eu não tenho dúvida disso. Então, o que vai acontecer? A broca da cana é uma das pragas que tem comprometido. Eu nem preciso de falar qual que é a comprometida, que todo mundo sabe. Tá? Isso é visível. O que nós vamos ver, então? O primeiro dano da praga é na qualidade da matéria-prima. E, nesse caso, nós estamos falando de broca. O segundo dano é o dano econômico. Ele traz um impacto muito significativo, que eu e o Rossato, a gente até tem um raciocínio bem bacana para apresentações, mostrando como que é a evolução do dano para 1% de infestação, que a gente não vai discutir aqui, mas a gente tem outros problemas. Então, nós temos a redução do TCH, a redução da longevidade,
a qualidade é comprometida e isso vai impactar o processamento industrial. Então, por essa razão, aqui todos conhecem, né, mas vamos voltar, esse é um adulto, o ovo ele é colocado na folha do lado de baixo, esse é o ponto de entrada, os danos que ela provoca, e aí, Davi, precisa de melhorar. Ele está procurando aqui no chat GPT, Marcelo, você vê o dano que fez, depois ele te mostra. A foto ficou bonita, mas longe do real. Tem que ensinar o GPT a conhecer a broca melhor. Então, aqui são os danos da lavoura, né, que são conhecidos de todos nós. O dano que ela vai provocar no colmo. Então, aqui que está o nosso problema. Começa aqui, ó. Essa é a cor do tecido da cana. A cana não é branca, ela é pálea. É um amarelo bem clarinho. Qual é a reação? A broca, quando entra, ela come. Ela provoca um dano, uma agressão. A cana reage. Como que ela reage? Transformando o açúcar que está armazenado no tecido meristemático em composto fenol. Por quê? Porque o fenol ele é um produto tóxico para a lagarta. E quando a lagarta come o tecido com fenol, há uma precipitação de proteínas no trato digestivo da lagarta. É como se ela tivesse uma diarreia. Então, ela não tem estímulo para ficar na planta com alto teor de fenol. Então, o fenol é negativo para a broca, para a lagarta, mas é um produto de defesa da planta. Todo mundo conhece a Maria Fedida, né? Quando você toca na Maria Fedida, imediatamente ela se defende. A planta faz igual. E nós vamos ver que, na sequência, esse tecido muda de cor e chegando até abrir a oportunidade para a podridão vermelha, tá? Que aí já é um processo muito mais comprometedor. Então, veja, os danos da broca, eles são muito variáveis. Quando a gente olha na prática, eu tenho diferentes níveis de dano. Então, por isso, a necessidade da gente estudar isso com uma nova tecnologia. Qual é o problema do fenol? Quando a gente avalia o caldo de cana, nós vamos ver que ele tem da ordem de 350 miligramas de fenol. Isso é normal, qualquer cana sadia tem. No entanto, quando há agregação da bainha, o teor aumenta, a folha e o palmito. Então, quando eu colho a cana com um processo de colheita ruim, que eu agrego impurezas, eu aumento muito o teor de fenol. Isso é problema de colheita. Aqui, ó, a cor do caldo que vai para a indústria, veja que nós aumentamos em 50% o teor de fenol para comparar o ataque da broca. Olha o que acontece. Quando nós temos, então, o caldo com bainha, com folha e com palmito, e aqui aumentado 120, simulando a broca, eu não consigo melhorar a cor desse caldo quando eu falo de caldo clarificado. Agora, já na indústria. Então, a qualidade da matéria-prima agora, caldo, dentro da fábrica, é significativamente piorada com alto teor de fenol. O que nós vamos ver, então? Nós vamos ver isso. Ó. Qualquer ponto do processamento que for comprometido pela qualidade da matéria-prima vai ter consequências. Eu mostrei rapidamente esse processo aqui, ó, de tratamento de caldo. E a gente tem dados nesse experimento mostrando que a velocidade de sedimentação da reação do caldo clarificado na fábrica é comprometida. Então, daqui para frente, tudo vai ser mais difícil, né? Para açúcar ou para etanol. Quando nós produzimos açúcar, nós vamos extrair com moendas ou com difusores, vai haver uma reação do ferro com o fenol e vai haver, então, a formação de compostos coloridos, que são exatamente esses compostos de cor. Vai afetar a clarificação, como a gente acabou de mostrar, não há uma remoção total, e há a formação de substâncias indesejáveis, que é a melanina,
que é o produto da reação com o fenol, que dá cor no cristal de açúcar, como a gente vai ver. Bom, a cor ela é formada, então, através desse material colorido, reagindo com ácidos orgânicos e com fenóis, com açúcares redutores e com amido, formando, então, o complexo de cor. E esse complexo ele vai favorecer também o processo de recuperação do açúcar lá na operação de cozimento, favorecendo a caramelização da sacarose em altas temperaturas. Então, nós percebemos que, ao longo do trajeto, há um comprometimento maior por conta desse material. Quais são as perdas que a gente vai observar? Primeiro, pode haver a formação do complexo broca-podridão, prejudicando ainda mais, vamos perder açúcar, vai haver uma maior cor do cristal, a gente vai poder ver isso na apresentação, há uma inibição de levedura, podendo facilitar o processo de floculação, compromete a sangria, se nós fizermos a recuperação de levedura seca para vender, e vai haver um comprometimento na eficiência fermentativa quando a gente faz etanol. Então, há uma perda generalizada, e essa perda, aqui é uma foto de uma usina, a gente não vai abrir, né, a discussão, a gente chegou, estava havendo uma produção adequada do mosto e do fermento. Quando havia mistura, o processo era esse daqui, ó. Essa mão gorda aqui é a minha, tá? Olha, isso aqui, ó, com poucos minutos havia o processo de floculação. Decorrente, exatamente, esse é um dado antigo nosso, mas isso se confirmou. Aqui é uma tese da Gisele Ravanelli, quando a gente, e foi orientada do Stupiello junto comigo, é neta sua também, né? Está aqui, ó. Então, o que a gente vê aqui, ó? Nesse caso, qual era a situação? Quando a gente tinha danos diferentes de broca, havia um incremento do teor de fenol e um incremento de ácido lático, que favorece o processo de floculação. Então, essa é a consequência. Ela danifica a qualidade da matéria-prima, e a qualidade da matéria-prima piorada, ela vai entrar no processo de produção e vai comprometendo toda a cadeia. Aqui, ó, o teor de ácido lático, ele proporciona. Então, se eu tiver níveis mais elevados, eu tenho uma modificação da condição de fermentação, que é excelente, ela cai para boa, regular, preocupante e muito ruim. Então, aumentou o ácido lático, você vai ter problema. É uma consequência imediata, direta disso. Outra coisa é o ácido lático e a destrana. Esse é um trabalho do Stupiello, onde ele acompanhou por várias semanas e concluiu que o ácido lático e a destrana caminham juntos. Aumentou o ácido lático, a destrana aumenta junto. Então, confirmando que a gente tem problema. Outra coisa, quais são os benefícios, então, de eu ter baixos níveis de infestação? Matéria-prima de qualidade, é o primeiro delas. Maior pureza da matéria-prima e um teor de ART maior. Quando eu falo em processamento, eu não vou falar em ATR, eu vou falar em ART, porque é o açúcar que produz na operação industrial. Nós vamos ter menores concentrações de fenóis, essa é a mais importante, uma menor concentração de destrana, vamos ter uma melhor coloração do açúcar, eu estou falando aqui da coricunza, um aumento da eficiência da fermentação, e com isso eu tenho eficiência no processo. Se o nosso desejo é rendimento e lucratividade, então eu vou conseguir fazendo isso controlando a praga, por exemplo. Então, por conta disso, nós sabemos que as formas de controle sempre foram as formas químicas e a forma biológica. E, mais recentemente, nós temos, então, agora, a opção do controle cultural, ou seja, utilizando a chamada variedade transgênica, que é uma planta que foi, então, preparada,
que foi obtida através do uso de técnicas moleculares para proporcionar uma reação diferente da planta quando na presença da praga. Então, isso é a variedade transgênica. Ela recebeu, então, um gene que possibilita, então, uma reação diferenciada naquele momento em que sofre o ataque da praga. E, por isso, ela pode, nessa reação diferente, possibilitar, então, a obtenção de uma matéria-prima de qualidade. Então, por conta disso, nós realizamos, junto com o CTC, um projeto que que objetivou a produção de açúcar e etanol em escala de laboratório. Então, os dados que nós vamos apresentar são dados de laboratório, quanto ao reflexo e ao comportamento dessas variedades para a produção de açúcar e de etanol, sob níveis diferentes da infestação de broca. Então, nós quisemos avaliar a qualidade da matéria-prima em 2 variedades, apresentando, então, níveis diferentes de infestação, a produção do açúcar do tipo VHP e a produção de etanol, avaliando o impacto sobre a microbiota fermentadora, que é a levedura. Porque esse é o primeiro ponto. Quando a gente aplica uma tecnologia, a levedura é o identificador biológico que pode ser comprometido nesse caso. Então, nós fizemos esse experimento com as variedades CTC 9001-BT e a 9001 convencional, a CTC 7515-BT e a 75 convencional. Foi um experimento que contou com 8 tratamentos e 4 repetições, como os senhores podem ver. Então, nós partimos da CTC-BT, a 9001 com 0%, 4 e 8 de infestação, a BT comparada com a RB 7515, 0, 4 e 8%. E como que a gente fez para obter esse 0% na convencional? Nós fizemos o seguinte: esse é o material que chegava lá na faculdade. Eu tinha níveis ABT, nível 1, 2 e 3. Mas, como a gente não acredita em ninguém, a gente abriu todos os colmos, todos. E era um número assim de 800 colmos por dia. Nós abrimos todos para conferir. Então, a 0% não tinha qualquer comprometimento. Esse daqui era o nível de 4%, o nível de 8%. Essa era a RB, BT, 7515, nível 1, 2 e 3, da mesma maneira. Então, para montar um experimento dessa natureza, é necessário que você não confie naquela avaliação da matéria-prima que chegou. A gente não acredita, a gente confere. Então, né, Zé Paulo? Acreditar em ninguém, tá certo? A análise quali quantitativa foi feita no nosso laboratório. Então, aqui, umidade dos colmos, Brix, redutores, POL, ATR e teor de fibra. Esse material, em seguida, era processado, como é feito na indústria, e levado para a extração. Então, do mesmo modo que o sistema de PCTS determina. E, em seguida, nós extraíamos em moenda de laboratório um volume maior de caldo para processar e produzir, então, o açúcar. Então, para açúcar, o pH era adequado a 7 e para etanol a 6, sempre com um Brix de 16, originando, então, a matéria-prima que seria processada industrialmente. Então, no laboratório, esse pH ele era ajustado, usando o hidróxido de cálcio a 6 BU/m, como é feito nas usinas, tá? E o ajuste desse pH era conferido. Em seguida, realizava-se o processo de aquecimento e o ajuste, então, através da adição do polímero. Esse polímero era preparado, o mesmo polímero que a usina está usando, e aí nós vamos levar, então, para o decantador.
Então, veja que no processo de decantação, você percebe uma diferença entre os níveis de contaminação aqui, os níveis de dano que a praga provoca. Então, isso daqui vai acontecer na usina também, lá no decantador da usina. Então, nós vamos ter o mesmo processo. A partir do caldo clarificado, um repouso de 20 minutos, o caldo era sifonado e levado, então, para as análises tecnológicas, seguidas, então, da concentração do caldo. Esse caldo clarificado era concentrado num rotaevaporador, aí trabalhando a 60 de temperatura com 6 RPMs, até obter o xarope. Esse xarope era analisado em todas as suas características. E, a partir daqui, esse xarope ele era levado a um cozedor. Então, esse cozedor é o nosso cozedor, trabalhando nessa temperatura e com um vácuo de 620 milímetros. Fizemos a nucleação através do processo de sementes, como a usina usa também. E, a partir daí, nós realizamos a centrifugação. Vocês podem ver aqui, ó, a nossa massa cozida, tá? Saindo, centrifugada e obtendo, então, o açúcar que a gente vai mostrar para os senhores. Todas as características avaliadas, inclusive o teor de fenol nos cristais, para que a gente possa ter esse controle. O vinho, ele era obtido a partir do processo de fermentação, e os resultados obtidos são esses. A partir daqui, eu vou mostrar para os senhores a variedade CTC 9001-BT, está sempre em primeiro lugar, comparada com a convencional, com 0, 4 e 8% de dano. Então, a gente analisando o Brix do caldo extraído, nós vamos perceber que quanto maior é o dano, maior é o prejuízo que eu tenho no Brix. Quando eu avalio a variedade RB e a sua BT, nós vamos ver o mesmo comportamento. Então, se eu considero um Brix de 20, nós podemos perceber, então, a diferença que nós teríamos quando eu não tenho dano ou quando eu trabalho com uma variedade transgênica. A pol do caldo segue a mesma estrutura. Então, se nós consideramos uma pol de 18, nós vamos perceber que quando eu tenho um dano de 8% na RB, eu já tenho problemas aqui, que é o que muitos de nós estão experimentando hoje nas unidades de produção. Tá certo? O ART do caldo extraído para a produção de açúcar. Olha, se eu considero 18%, a diferença que a indústria tem ao trabalhar com nível de 22 e com nível de 18,8 é muito grande. Tá? Pensando em produto recuperado. Pol do açúcar. Aqui já é no cristal. Aqui já é o cristal de açúcar produzido. Então, veja, eu coloquei aqui, ó, uma pol de 96, porque no nosso laboratório a gente não tem a recirculação da massa, eu não tenho a esgotabilidade do mel. Por isso que lá eu não consigo obter uma pol de 99. Eu não vou conseguir num laboratório, que eu consigo facilmente na usina. Mas se eu fizer uma comparação proporcional, nós vamos perceber que essa é a diferença da pol que está presente no cristal de açúcar e o prejuízo que nós vamos encontrar. Quando eu falo da cor do açúcar, aqui nós vamos considerar uma cor menor do que 1.200, que é a cor do VHP, e a gente percebe que uma BT que me dá uma cor de 540, ou que me dá uma cor de 900, comparado com o danificado, eu vou para 1.100, ou eu vou para o nível de 800. Então, é muito diferente o processo de produção. Quando eu considero a cinza condutimétrica do açúcar, nós vamos ver que há uma diferença e que há um incremento no teor de cinzas quando há o incremento do dano na matéria-prima. Ou seja, há uma piora da qualidade da matéria-prima processada industrialmente. Turbidez do cristal, a mesma coisa. Nós temos um aumento muito significativo. Fenóis presentes no cristal. Olha a diferença. 21 contra 52. É muito significativa essa diferença.
143 para 9.000 e 18% para RB. Essa é uma diferença da matéria-prima que nós estamos processando. Amido no açúcar, lembrando que aqui a gente não usa enzima, então há uma diferença que também é significativa, de 63% e de 24%. Quando eu trabalho agora com a produção de etanol, nós vamos perceber a mesma situação. Há uma redução quando nós comparamos o nível de dano para o Brix, para a fermentação. O ART do caldo clarificado, nós temos um prejuízo de 2,6%, comparando a BT com 0%, e um prejuízo de 7,9%, comparando com 8% de dano. Isso para o ART, para o preparo do mosto. Quando eu jogo a RB, nós vamos ver que esse dano é ainda maior. Ele é de 18%. Muito significativo. Quando eu considero as análises microbiológicas, nós temos que a viabilidade de células, que é o gráfico que está em azul, ele tem que ser maior do que 85%. Isso para qualquer usina. E se a gente fala do brotamento, eu tenho que ter um brotamento de 5 a 12. Então, eu coloquei aqui no nível de 10. Então, veja que eu tenho um brotamento favorável para todos. Ou seja, eu usar uma variedade transgênica não compromete a levedura que está em processo. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Esse no início e aqui no final do processo. A mesma situação de viabilidade e de brotamento. Então, não há qualquer dano, não há qualquer comprometimento. Quando a gente analisa a acidez do vinho, nós vamos perceber que os maiores níveis de acidez, ou seja, as menores acidez, né, elas estão exatamente para as BTs, comparada com as comprometidas. O teor alcoólico do vinho, ele cai proporcionalmente, uma vez que eu tenho menos açúcar disponível para o processo, eu vou ter também menor produto final, que é o etanol. Então, com isso, há uma perda de 8,3% para a 9001 e de 5,7% para a 7515. E a eficiência fermentativa, ela também é reduzida, da ordem de 5,4% para a CTC e de 7% para a 7515. Então, mostrando que realmente esse dano chega na ponta do processo e compromete a produção. Agora, nós fizemos, então, regressões com todos esses números para avaliar quanto que 1% de broca reduz, considerando 100 toneladas de cana. Então, nós vamos considerar sempre 1% de dano e vamos considerar que eu estou processando 100 toneladas de cana no meu processo. Se eu tiver, então, comparando aqui a CTC 9001, o prejuízo para 1% é de 158 quilos de açúcar. Se eu estiver comparando com a BT, esse prejuízo é de 155 para 1%. Comparando, então, a BT com a cana comprometida. Se eu considerar a 7515 convencional, o dano é de 52,5 quilos. E comparando agora com a BT, o dano é de 275 quilos. É muito significativo. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Eu não coloquei preço aqui. A gente poderia ter colocado preço nesse açúcar hoje e ver quanto que isso representa. Aqui o etanol, produzido com a 9001, eu tenho um prejuízo de 91,25 litros para 1% e de 126,25 para 1%, comparando a BT com as convencionais comprometidas. O etanol da RB 7515 e comparado 168,75. As considerações, então, que a gente pode observar. Caldos extraídos de cana-BT,
durante todo o processo, ele trouxe sempre maior teor de Brix, pol, pureza, redutor e as características que são importantes para o processo de produção, quando eu considero a comparação com canas convencionais ou com canas convencionais comprometidas. Então, sempre a BT apresentou melhores resultados tecnológicos. Quando nós fizemos a concentração e avaliamos, então, açúcar redutor, turbidez, cinza, amido e fenol aqui no cristal, eu vejo que as características são melhores. O que significa? Que quando eu tenho uma matéria-prima melhor, o produto final é um produto de melhor qualidade. Então, considerando as características negativas. Você poderia ter menos amido tendo usado uma enzima no processo. Poderia. Aí eu não ia conhecer essa relação. Por essa razão que a gente não utilizou. E também, quando eu faço o cristal de açúcar, o que nós observamos? O cristal apresentou maior nível de pol. E a gente sabe que pol é uma das características que classifica o açúcar. Então, é muito importante. Outro ponto é a concentração de cinzas, amido, fenol, turbidez e cor, que são parâmetros de qualidade para o cristal de açúcar, que são menores, né? Então, em decorrência disso. Quando a gente faz o etanol, o que é importante? O teor alcoólico. Mas também é fundamental a eficiência fermentativa. Ou seja, qual é a possibilidade de recuperação que nós temos daquele açúcar que chegou com a cana na forma de produto, que é o etanol. Isso é eficiência. Então, quando eu tenho uma melhor qualidade de matéria-prima, eu consegui uma melhor eficiência no processo de fermentação. E, independentemente da variedade, o que a gente observa é que a broca ela vai trazer perdas. E toda perda ela vai ter um comprometimento com a matéria-prima que foi processada. Nesse caso, considerando 1% de infestação, nós vimos que a redução é da ordem de 0,96 a 2,06 para o rendimento em etanol. E quando eu considero a produção de açúcar, é de 0,43 a 1,97. Então, veja, é muito importante que a gente esteja observando e a gente só dá valor naquilo que tem preço. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente gosta, é importante, mas a gente não sabe quanto custou. No nosso caso, tudo que a gente faz tem um preço, tem um valor. Então, a hora que a gente pegar esse dano e colocar o valor do produto final e precificar isso, nós vamos perceber como que isso daqui vai impactar o nosso processo de produção. É só moer, é só multiplicar depois pelas toneladas que a gente vai processar, que a gente vai saber qual é o produto final e qual é o dano que a gente tem. Então, elevados prejuízos podem ser evitados quando eu tenho um canavial com menor nível de dano. E o que a gente tem percebido, de uma maneira geral, é que não tem havido uma grande preocupação. A broca tem trazido uma preocupação, mas ela é uma preocupação que não está na ponta, não está na dianteira. Então, parece que a gente tem um levantamento de campo e, muitas vezes, eu quero chamar a atenção que esse levantamento de campo não está sendo bem realizado. A gente chega na usina, é muito comum. Fala, eu tenho um nível de 2%. Fala, beleza, vamos conferir? Vai para o campo, faz o levantamento junto com a equipe e o nível sobe para 7%, 8%. É muito comum. Então, assim, quando a gente chega na usina, normalmente o valor que é informado, ele não corresponde àquilo que está acontecendo no campo. Isso explica por que nós estamos tendo tanto problema e, de repente, a gente não sabe por onde que é que está passando esse problema, por onde que está chegando essa dificuldade. Então, essa dificuldade ela está relacionada com o dano da qualidade da matéria-prima. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que trabalhar isso.
E hoje a gente tem essa opção, que é a opção da cana transgênica. Esse experimento foi realizado em Jaboticabal com muito critério, e a gente confirmou que, quando eu trabalho com uma cana isenta do dano da broca, eu tenho um processamento muito melhor, eu tenho resultados industriais e econômicos muito melhores. Então, fica aqui a nossa mensagem, né? Que qualquer prejuízo no canavial, ele vai comprometer o processamento e vai comprometer o produto, vai comprometer o açúcar e o seu produto final, que é o etanol. Então, canavial com menor nível de dano é o que nós estamos sugerindo, que haja uma adoção e um cuidado maior. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, lembrando que a indústria ela precisa de matéria-prima de qualidade, porque nós trabalhamos com eficiência e com rendimento. E não é na fábrica, é no processo agroindustrial. Então, a gente tem que calcular eficiência e rendimento. Então, eu agradeço, me coloco à disposição dos senhores. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Como sempre, uma aula aqui para nós. Convido a doutora Rafaela a fazer a entrega aqui de um mimo da nossa sociedade à doutora Márcia. E também... Obrigado, professora Márcia. Dando